Provavelmente pela quantidade de vídeos que já tem no YouTube, você já deve estar mais do que por dentro desse assunto. Z, um canal de opinião que só fala de desgraça, já se meteu em muitos problemas, tem uma imagem completamente cagada e acaba de receber um exposed que provavelmente vai marcar a carreira dele. Quando eu conheci o Z, ele já era grandinho na comunidade e eu acabei conhecendo o canal dele por um vídeo dele respondendo perguntas dos inscritos. E eu me inscrevi, mas depois de notar que o canal se tratava do bueiro da comunidade de opinião, eu deixei de acompanhar. Até esse ponto isso era só um gosto pessoal. Não curto ficar consumindo conteúdo sobre miséria e tragédia constantemente, e acho que isso não faz bem pra ninguém. Mas depois de um tempo e vasculhando o canal, acabei achando um vídeo de resposta ao Tropia, em que ele usava apenas de uma única imagem para desvalorizar todo um vídeo e a argumentação que foi feita nele. E só nesse ponto dá pra você analisar que os itens pelo menos uma índole muito questionável, mas depois vieram os exposeds, a monetização em um vídeo de morte e a desinformação trazida de forma completamente irresponsável em um vídeo dele. Também teve o caso do cargo de amigo para quem virasse membro do canal dele. No caso ele se referia à amizade no Discord, mas o que deu a entender é que ele estava vendendo a sua amizade por R$200. E só para deixar claro sobre esse último caso, o que resolveram chamar de exposed foram simplesmente algumas piadas e comentários a respeito disso. Ou seja, não teve exposed nenhum e tudo não passou de um choro exagerado do Z e de quem se levantou para defender ele. Beleza, só daí dá pra ter uma bela ideia de que a imagem desse cara não era muito boa para a maioria das pessoas. Mas calma, não há nada de ruim que não possa piorar. De repente sai um exposed do Z agindo de forma duvidosa com uma menor de idade. Segundo os dados, menos de 15 anos. O que eu acho uma baita de uma palhaçada. Era melhor trazer à tona os fatos de uma vez do que ficar dando a entender alguma coisa, porque essa informação é completamente vaga e não afirma nada. A garota tanto pode ter 14 anos como pode ter de 13 para baixo. Informação essa crucial para enquadrar a pessoa em um crime ou não, e que seria muito útil para acabar com as falsas afirmações que muitos estão fazendo por aí. Mas ok, vamos levar em conta que ela tem 14 anos. Por mais que eu ache que se essa fosse a idade real dela, não teria porquê de tanto mistério e subjetividade na informação. Mas beleza, ainda que a garota tivesse 14 anos cravados, existem detalhes que colocariam o Z em uma saia bem justa, já que nos prints divulgados no Exposed dá a entender que ele possui imagens íntimas dessa garota, e por se tratar de uma menor de idade, acaba se enquadrando como crime também. Então, ao meu ver, não seria apenas um erro moral como muitos estão dizendo, e até mesmo eu cheguei a pensar, e ele não é enquadrado naquele crime se ela tivesse seus 14 anos de fato, porque eles estariam justamente sobre a cobertura da lei. E não fiquem usando dados que vocês arrumam do Wikipedia para afirmar que ele ainda se enquadraria nesse crime por ela ter menos de 16 anos. Primeiro que qualquer um escreve no Wikipedia, e é melhor tomar mais cuidado com a informação tão importante quanto essa. E além disso, o tópico fala que essa condição dos 16 anos é justamente para quem comete o crime. Para você se enquadrar no crime de pedo, você precisa ter 16 anos. Isso não é uma condição da idade da vítima, e sim da idade necessária para o agressor se enquadrar nesse crime. Então leiam com mais cuidado antes de saírem afirmando coisas com tanta certeza sem ao menos elas estarem corretas. Mas fora essa parte escabrosa do erro deles, sabe qual é a pior parte disso pra mim? Ele é um canal de opinião. Se você parar pra analisar, esses são os canais que estão em contato constante com as mais diversas histórias e acontecimentos cabulosos. Vivem dando a sua opinião em cima desses casos, criticam, batem, são incisivos em suas declarações, indicam caminhos alternativos ao que foi seguido pela pessoa criticada, mas no final parece que não aprendem nada com o que eles mesmos passam. O Z já criticou e abordou tantos casos polêmicos no seu canal que ele deveria ser uma das últimas pessoas a acabar envolvido com algo assim. Mas é aquela famosa questão, é fácil apontar o dedo na cara do outro, difícil é aprender com esses erros para não ser mais um fazendo o mesmo. Canais de opinião nessa modalidade que grande parte das pessoas tem seguido tem justamente essa proposta de analisar e criticar situações que em sua maioria estão fora da linha e não aparentam estarem certas. E eu me questiono, como uma pessoa que vive nessa rotina de avaliar as posturas e condutas alheias não consegue se autoavaliar antes de cometer uma cagada dessas? Já viu tantas vezes falhas semelhantes sendo cometidas e em todas você tinha uma visão clara e nítida do erro logo no início dele? Logo na sua vez foi difícil de enxergar? Não estava tão nítido dessa vez? Ou você é mais um negligente hipócrita que tem uma postura que não condiz com o que fala com tanta ênfase e firmeza quando se trata do erro dos outros? Esse é o problema do falso moralismo de muitos canais por aí. Mas como estou tratando do Z, que é um canal de opinião, vamos considerar apenas essa categoria. Pra mim, quando você decide ser adepto desse modelo de canal de opinião, e eu digo modelo porque pra mim opinião não se resume a assuntos trendes e falar dos furdúncios da internet, quando você escolhe seguir por essa vertente a cada vídeo de crítica, análise ou as famosas notícias como muitos fazem, ao mesmo tempo que você aponta melhorias e fala dos pontos falhos de determinada pessoa, você deveria estar aprendendo com esses erros também. Da mesma forma que você tenta passar algum ensinamento para seus inscritos, igualmente esse ensinamento e aprendizado deveriam passar antes por você, porque você se
tornando uma figura pública e popular, as pessoas estarão sempre com os olhos atentos em você, e sempre vão analisá-lo de acordo com as informações que eles têm sobre a sua pessoa disponível em seus vídeos. Então não adianta querer bancar de moralista e aquilo que você está falando não condizer nem com a metade da pessoa que você realmente é. Você não está completamente seguro na internet, não há nada em oculto que não possa ser revelado. Não se iluda achando que você está em uma zona segura. Essa sensação de segurança e de anonimato ao estar de frente com a possibilidade de fazer algo errado ou não é uma das piores sabotagens que você pode fazer com você mesmo. A verdade vai vir à tona em algum momento, de alguma forma, e aí você vai perder a confiança de quem te considerava pela pessoa que você se apresentava no canal, e outros só vão confirmar a percepção de pessoa mau caráter e hipócrita que tinham sobre você. Então sejam sinceros e coerentes sobre aquilo que vocês criticam e abordam no canal de vocês. Aproveite e aprenda você mesmo com seus próprios vídeos. Não seja um falso moralista e nem fique aplicando lições de moral enquanto você mesmo ainda não aprendeu nada com elas. Esse foi um caso que não me pegou de surpresa, eu não esperava nada do Z, e como eu já falei, ele tinha uma imagem bem ruim aqui na plataforma. Parecia uma pessoa com gostos e condutas duvidosas pelas tretas que acabaram acontecendo e pelo conteúdo do próprio canal em si. Então acho que por já não gostar do cara e ter uma imagem não muito boa dele, o choque foi nulo em mim, assim como foi em outras pessoas também. Só que tem um problema. Tem muita gente que não gostava dele e tá se aproveitando da situação pra descer a lenha no Z e também na mãe dele. Acredito que o Z merece sim um pouco de hate, pra que ele acorde e entenda a gravidade da ação dele. Mas exagerar na dose, como muitos estão fazendo, é errado. Incentivar a morte dele e dedicar sua vida desocupada a destilar ódio pro cara não te faz uma pessoa melhor do que ele. Nem se falar da mãe, que não é responsável pela conduta duvidosa do Z e nem pelas suas ações. Ela não tem mais controle sobre as decisões do Z, que já é um de maior. Xingar e envolver ela nessa história do modo como estão envolvendo só mostra o quão imbecis e imaturas são as pessoas que estão fazendo isso. Acho que a única coisa que me surpreendeu nessa história toda foi ver aquele vídeo do Digo. No início eu até tinha dito que duvidaria que o Digo fosse fazer um vídeo pique detetive, mostrando falhas, catando vídeos, mostrando falas e prints que mostrassem coerência total do Z. E olha só, não é que ele fez? E não me entendam mal, quando eu falo sobre isso, não tenho intenção de ver as coisas pegando fogo com o pessoal dessa panelinha, e sim de ver se eles são condizentes e coerentes com a proposta que eles estipularam para seus canais, sendo imparciais e mantendo a mesma postura quando o assunto é sobre alguém próximo deles. A maioria se pronunciou e todos que falaram a respeito deixaram suas críticas ao Z. Eu só achei estranho a ênfase de alguns em deixar claro o seu repúdio à situação, quase como se fosse uma forma desesperada de tirar o deles da linha e não ter nenhum link com esse problema. Além disso, achei muito curioso a dificuldade de alguns em entender por que estavam sendo cobrados para falar sobre esse assunto. Alguns foram porque simplesmente eram amigos ou próximos do Z, e outros porque em episódios anteriores não demoraram muito para aparecer e defender o Z na postura dele e monetizar o vídeo do Hackful. Alguns diziam que jamais monetizariam algo assim por respeito à pessoa que faleceu. Só que mesmo eles não aprovando, como se tratava do Z, não tinha problema nenhum. Teve outros que fizeram um rodeio para explicar o porquê as pessoas reprovavam essa atitude do Z, quando a resposta é bem mais simples do que parece. No fundo, a gente sabe que no meio daquelas opiniões tem sim a influência do sentimento de amizade e companheirismo entre eles. E aí você junta todas essas coisas com o fato deles serem canais de opinião que falam sobre os mais diversos assuntos, principalmente aqueles que estão em alta. E aí, ainda tá complexo de entender por que cobraram isso de vocês? Ah, mas nós não somos na base do Z, nós não respondemos por ele. E sim, eu acredito que vocês não têm nenhuma responsabilidade sobre as ações dele, mas enquanto o chão ainda estava firme, todo mundo saía correndo para proteger a ovelha desgarrada e responder por ele quando as coisas começavam a apertar. No mínimo controverso, não acham? Enfim, tomem cuidado com o que vocês afirmam sobre o Z, a idade da menina não foi revelada e o fato de eu ter feito a especulação do porquê disso não representa a verdade absoluta. É só a minha interpretação sobre esse ponto. O que complica a vida do Z é ter possuído e ter trocado fotos com essa garota. Mas afirmar se ele é ou não aquela coisa é um erro. Evite possíveis problemas que possam cair sobre você. Tudo tem consequências, então sejam mais prudentes. E para os canais de opinião, olhem para esse caso, avaliem e aprendam o que tiverem que aprender com ele, para que vocês não sejam os próximos a construírem essa imagem de mais um moralista e hipócrita que muito aponta, mas pouco analisa de si mesmo. Antes do vídeo acabar, eu só queria fazer algumas considerações. Primeiro, quando eu falo pra vocês tomarem cuidado com o que falam sobre o Z em seus vídeos, eu não tenho intenção alguma de passar pano pra ele. Eu não tenho nem motivos pra agir assim. Eu estou falando isso porque eu vi o vídeo do Dorito Neon e ele comenta que as pessoas usam do fato do Z não se enquadrar em um crime como desculpa para dizer que ele não está errado. E aí ele fala que a lei foi feita por algum oportunista que não queria ser prejudicado e colocou um limite de idade que não afetasse ele na época que a lei foi estabelecida. E não é porque tá na lei que automaticamente está
está certo. E sim, eu concordo com ele. Eu não vi todos os vídeos do YouTube falando sobre esse caso, mas os que vi não teve ninguém passando pano pro Z. Não duvido que tenha pessoas fazendo isso, mas eu quero que fique bem claro uma coisa aqui. O Z realmente não se enquadra no crime de pedo, mas isso não significa que o que ele fez está certo e não tem que ser punido. Muito pelo contrário, mas vocês também têm que entender os limites. Falar que o Z é aquela parada é um tiro no próprio pé. Não seja burro, porque se ele der pra ruim e quiser sair caçando quem fez essas acusações sobre ele, vai dar uma boa galerinha indo de mãos dadas resolver a parada juridicamente. E lá dane-se esse argumento do eu acho que a lei foi feita com interesses individuais. Ninguém vai pra lá discutir isso, e sim os fatos, o que você disse, o que você falou condiz com a realidade. Vocês entendem? A minha preocupação não é com o Z, e sim com muitos de vocês que parecem que estão desconectados da realidade. Então eu repito, tomem cuidado com as acusações de vocês e evitem uma possível dor de cabeça. Outra coisa que eu queria falar era sobre o vídeo mais novo do Stott, em que ele responde o Azul. Ele fala que entendia porque estava sendo cobrado e que o problema dele era justamente com os exageros que estavam fazendo quando cobravam o posicionamento dele. Eu só acho estranho ele não ter feito essa correção no vídeo inicial, já que ficou esse ruído na comunicação. Porque a imagem que deixa quando diante de tudo que aconteceu, você vem e fala que não entende a cobrança do pessoal, é que você está tendo perdas consideráveis da sua capacidade de raciocínio lógico. E o tio Sam também foi outro que não entendeu porque estavam cobrando isso dele. O tio Sam também confundiu as bolas na hora de gravar o áudio do vídeo? São alguns detalhes interessantes. Ainda falando desse novo vídeo do Stott, uma das coisas que me chamou a atenção é que parece que ele só avalia as coisas juridicamente. Porque mesmo tendo noção de que a atitude do Z com a monetização do vídeo do Hackful é vista como antiético, tanto que ele fala que não faria um vídeo como o Z fez, ele ainda assim joga isso pra cima porque não foi um crime. Acredito que ninguém foi reclamar com o Z pensando que ele cometeu um crime, e sim porque ele teve uma atitude desrespeitosa de entupir o seu vídeo de anúncios, deixando claro qual era a intenção dele com aquilo. Mas Rafael, e a pesquisa, o esforço, a homenagem? Massa, fera, a pesquisa foi tão rasa como de qualquer outro canal que tenha falado sobre isso. E ainda, um fã do Hackful tinha feito um vídeo que trouxe mais pontos que embalam e jogam no lixo essa conversa de super pesquisa e estudo de caso naquele vídeo do Z. Além disso, os vídeos do Z de longe eram uma super produção. Na verdade, eram só a gameplay, com raras vezes em que ele colocava alguma coisa na tela. E eu tenho conhecimento mais do que suficiente da diferença do desgaste entre fazer um vídeo bem editado, ou pelo menos tentar deixar ele bem editado, para fazer um vídeo que só possui a gameplay e seu áudio. Se for assim, eu consigo fazer até vídeos diários, umas 3 horas para gravar e cortar os áudios e tacar uma gameplay para não ficar tela preta. GG, parceiro. E se era para ser uma homenagem, me diz, qual deveria ser o sentimento principal? Relembrar das coisas boas, falar das conquistas, das marcas que aquela pessoa deixou, ou de rushar e socar anúncio no vídeo para render o máximo possível? E outra, se o Z tivesse agido com respeito e conversasse de forma racional com as pessoas que chegaram nele com educação e fazendo críticas construtivas, muito provavelmente não teriam tantas pessoas indignadas e tudo acabaria de forma bem melhor. Mas ele age com ironia e com sarcasmo, mostrando que ele estava consciente e nada arrependido sobre aquilo que ele fez. Afinal, quem critica é hater, né? E ainda tem quem ache ruim as críticas das pessoas sobre isso. Eu simplesmente não entendo porque o Stott se apega tanto a essa questão de não estar fora da lei. Ninguém trouxe à tona esse ponto. A discussão é sobre a ética e a falta de respeito com o assunto. O que eu acho engraçado é que nenhum deles faria o mesmo que o Z. Todo mundo fala a mesma coisa. Não faria um vídeo nesse nível, não faria uma coisa dessas com um vídeo de falecimento, mas continuam passando a mão na cabeça do Z. Me explica como vocês conseguem, ao mesmo tempo que entendem que isso é antiético e muita falta de bom senso, mas conseguem achar isso normal porque é um amigo de vocês que está fazendo isso. A impressão que dá é justamente que vocês primeiro tiram de vocês da linha e depois tentam endossar a situação. Rapaziada, nunca faria algo assim. Mas o Z não tá errado não, viu? Eu simplesmente não vejo lógica nisso, Stott. Mas teve alguns pontos do vídeo do Stott que eu concordei. Entre eles a irritação com a cobrança exagerada que estavam fazendo. E eu vou até além. Pra mim ninguém tinha que fazer cobrança nenhuma do posicionamento deles. Deveriam ter deixado acontecer de forma natural e vendo que daria isso. Se eles se apressariam pra falar sobre, fariam um vídeo como se fosse qualquer outro do canal. E como iriam desenvolver o assunto em seus vídeos. Porque convenhamos, o que deu volume no vídeo de vocês, Stott e Tio Sam, foi enrolar falando do encontro dos youtubers e reclamar da cobrança que estavam fazendo. O tio Sam até chutou o balde. Chutou tão forte que ele saiu da cabeça do Stott. Eu não sei de onde vocês tiraram que vocês estão sendo colocados na posição de porta-voz da comunidade de opinião. Porque até onde eu sei, essa é a primeira vez que fazem uma cobrança dessas com vocês. E aí vocês agem como se isso fosse super recorrente. Quando qualquer um sai da linha, pedem pra vocês repreenderem. Mas a verdade é que vocês viram que a coisa apertou e já correram pra abdicar esse falso posto de responsável da comunidade. Até porque, agora não tem mais por que manter essa pose maravilhosa
grandiosa e utópica de união. Não é mesmo, tio Sam? Mas é isso aí, eu tô aberto para diálogos. Se você discordou de alguma coisa e quer comentar isso comigo, comenta aí nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Bom, muito obrigado para quem me assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.